Olá a todos, fãs da sociologia. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo e esse mês nós estamos falando do grande pensador Karl Marx. Esse é o segundo episódio que nós estamos falando do Karl Marx. Nós vimos no episódio passado, que já está aí disponível para vocês. Quem quiser pode voltar e ver esse episódio antes de ver este, porque nós falamos do contexto da segunda metade do século XIX, um pouco da história do Marx, qual que era o problema que ele estava investigando, o conceito de proletariado que ele estava criando, e terminamos com uma dúvida se a frase nada que é humano me é estranho, e a gente pesquisou e verificou que é uma frase do sábio da antiguidade Terêncio, mas que quando questionado qual a maior máxima, Marx teria falado que era essa. Ele é uma pessoa muito culta, conhecedora, e falou isso para sua filha, Laura. E aí, então, a gente percebe que Marx tinha esse conhecimento da humanidade, né, da fraternidade entre os homens. Então, não é de Marx, realmente, essa frase, mas ele tinha essa frase como a maior máxima dele. E aí, Zé, eu queria te perguntar, também, falam que Marx falou que ele não era marxista. Como é que é essa história aí? Vamos começar debatendo isso aí. Ele falou assim, Jomar, é interessante esse ponto, mas antes eu queria comentar uma coisa com você, já que você falou da Laura. Laura dizem que era a filha mais bonita que Marx tinha, e a Laura casou com um cubano. Se alguém está fazendo associação desse cubano com Fidel Castro, não tem nada a ver, porque... Fidel há muito tempo depois. A Revolução Cubana foi em 1959, e essa cena que a gente está falando é do século XIX. O fato é que a Laura Lafargue, ela casou com Paul Lafargue, que estava na Europa, e Paul Lafargue, ele era um comunista, digamos assim. E ele é autor de um livro muito emblemático desse contexto, que é O Direito à Preguiça, dirigido aos trabalhadores, que na verdade a expressão que ele fala preguiça, não era preguiça no sentido da vadiagem, da letargia, do pecado capital da Igreja Católica. Exatamente, ele fala preguiça, o direito à preguiça é o direito ao tempo livre. Só que ele queria, com o nome do livro, confrontar essa ideia. A Igreja, que havia santificado o trabalho, no sentido de tornar a preguiça um pecado capital. E o Paul Lafargue escreve esse livro com esse sentido. O Marx, o Jomar, ele falou essa frase, sim, que não era marxista, mas isso exige a gente entender o que significa ser marxista. E para a gente fazer isso é interessante a gente pensar três ideias distintas. Existe aquele, digamos assim, intelectual, ou acadêmico, que é marxólogo. Marxólogo é, digamos, um estudioso da obra de Marx. Eu já ouvi marxiano, é a mesma coisa? Não, é diferente. Mas vamos pensar primeiro o marxólogo. Marxólogo é aquele seguinte: eu sou especialista em Marx, então eu sou marxólogo, eu estudo a obra de Marx. Com que finalidade? Pode ser criticar. Com que finalidade? Pode ser dar aula sobre Marx, fazer pode conferências. Pode ser entender, compreender pode ser o publicar, pensamento. pode ser compreender. Você não, sendo marxólogo, você não precisa ser marxista. O marxólogo é um estudioso. Por exemplo, um grande marxólogo era Delfim Neto. Sério? Sério, Delfim Neto conhecia... Essa é novidade. Conhecia Marx profundamente. Profundamente. Conheceu o inimigo? E ele, claro, a ideia dele, ele é um crítico de Marx. O Delfim Neto era um defensor do mercado, mas era um marxólogo. O marxista,
Vamos separar o marxista do marxiano. Veja bem, o marxiano, assim como você teria o weberiano, tocqueviliano, adorniano, o marxiano seria aquele que pensa, opera mentalmente, compreende as coisas, interpreta o mundo a partir das ideias de Marx, sem mediadores, sem intérpretes. Entendi. Esse é o marxiano. O marxista, veja bem, Marx, diferente de outros pensadores, ele se tornou um movimento. O que é um movimento? Quando o Manifesto Comunista foi publicado em 1948, ele já foi publicado em dezenas de outros idiomas. Basicamente, quase todos os países do mundo traduziram o manifesto. As pessoas leram aquilo e foram para o movimento. E aí surgem novas ideias, como resultado desse movimento, dessa prática. Só para você ter uma ideia, o leninismo, ou seja, Lenin é uma figura de 1917 em diante, ele é a principal figura da Revolução Russa. Lenin era também um líder comunista, um líder bolchevique, mas também um intelectual. E ele tem uma vasta obra. Um dos livros do Engels, do Lenin, Vladimir Lenin, tem o título de Que Fazer? Está vendo? O que significa isso? Ele está se inspirando em Marx, mas supostamente, lá na prática revolucionária, acrescentar outras ideias. Marx não estava se referindo a Lenin, porque ele não se deparou, mas isso já acontecia no século XIX. Pessoas interpretavam o pensamento do Marx, e escreviam outras coisas, falavam outras coisas. Marx viu aquilo e não falou assim, gostou, olha, não. É o seguinte, eu sou marxiano, eu tenho compromisso com as minhas ideias. Agora, eu não sou responsável, eu não tenho compromisso, eu não tenho que concordar com essas ideias que vão surgir a partir das minhas. Por isso que ele falou, eu não sou marxista. Em momento algum, ele estava manifestando uma contrariedade com as suas próprias ideias. Entendi. Porque os antimarxistas podem falar assim, escuta, ele mesmo discordou de si. Se ele discordou de si, quem mais pode concordar com ele? Não. Ele estava discordando daquelas ideias que surgiram no movimento. Não é que ele estava discordando, ele estava dizendo o seguinte, não são ideias minhas, eu tenho compromisso com as minhas ideias. Então é esse o sentido dessa frase dele. Ele disse isso mesmo, eu não sou marxista, ou seja, eu sou marxiano, meu compromisso é com as minhas ideias. Entendido. E eu queria que você falasse um pouquinho, talvez, aí das principais obras dele escritas, só para o leitor procurar e assistir, e talvez algumas obras também subsidiárias de alguns marxianos que você recomende, alguma coisa nesse sentido, para dar uma referência para os nossos internautas. Tá. Ô, Jomar, o Marx foi primeiro dizer o seguinte, o Marx é um clássico do pensamento social moderno. Quer dizer, se ele é um clássico, o que significa isso? É que ele tem uma originalidade, ele tem um ineditismo, ele tem um modo próprio de ler, de interpretar o mundo, de ler o mundo. E ele é autor de uma vasta obra, ele escreveu desde a juventude, intensamente, até o final da vida. Ele escreveu, assim, ele produziu tanto, e na época dele, a gente ainda não tinha recursos que tem hoje. Eu não sei pensar, por exemplo, se já havia na época a máquina de datilografia. No final da vida já tinha. Mas ele não deve ter aprendido a datilografar. Tinha que escrever manuscrito, né? Exato. Então você tinha uma prática eram os manuscritos. Só para você ter ideia do tanto que Marx escreveu,
Ele morreu em 1883. Em 1930, portanto, 40, quase 50 anos depois da morte dele, o Instituto Marx Engels Lenin da Rússia descobriu textos inéditos dele, e textos importantes. Um desses, e foram publicados esses textos, veja bem, 50 anos depois da morte de Marx estavam sendo publicado coisa inédita. Coisa inédita de Marx, e dizem até que são textos da juventude, que são fundamentais para a gente compreender os textos produzidos na maturidade. Por exemplo, um deles, os chamados manuscritos econômico-filosóficos. Manuscritos, como o próprio nome indica, manuscritos econômico-filosóficos. É como se fosse uma espécie de rascunho do Capital. Interessante. Assim como tem também os Grundrisse. Grundrisse, escreve G-R-U-N-D-R-I-S-S-E. Grundrisse. Que significa resumos, rascunhos, que aí já é uma obra maior, mas são escritos da juventude, descobertos em 1930, assim como a ideologia alemã. Está vendo? São obras descobertas em 1930. Há quem diga, o marxismo oficial, digamos assim, que a obra que inaugura o Marx Maduro, o Marx, não, seria a ideologia alemã, que ele já teria estabelecido uma filosofia própria. Quem faz essa divisão entre o jovem Marx e o Marx Maduro, isso é muita ortodoxia marxista. Eu, por exemplo, não compartilho dessa ideia. Eu acho que você tem uma evolução do pensamento marxiano. O que ele fez na juventude foi fazer o acerto de contas com Hegel. Certo. Estava dizendo, olha, Hegel, o problema seu é esse, mas você não deu conta de resolver o problema porque te faltava essas bases. Só para você ter ideia, Jomar, você que gosta do Theodor Adorno e que a gente vai tratar do Adorno lá na frente, em 1930, Adorno publicou um texto pequeno de 10 páginas, que qualquer leitor acha na internet, que chama A Ideia de História Natural. História natural. Ele apresenta a ideia de história natural e no final ele fala assim, gostou? Achou interessante? Pois é, isso não é meu, isso é de Marx. Essa ideia tá vendo? Adorno está fazendo a descoberta de uma coisa que ninguém tinha feito, de que a pedra de toque da dialética é a natureza e não o trabalho. Isso é uma ideia que está na juventude do Marx. A tese de doutorado de Marx é sobre a natureza. Ele está discutindo a ideia de natureza entre os pré-socráticos, porque a natureza é uma referência importante para ele. Então, nos manuscritos, por exemplo, quando o Marcuse, o amigo de Adorno, leu os manuscritos, imediatamente Marcuse publicou um livro chamado Novas Fontes para a Fundamentação do Materialismo Histórico. O que estava querendo dizer? Olha, em 1930 surgiu aí um texto que a gente tem que fazer a leitura desse texto para entender certas coisas que constam no Capital, por exemplo. Então, ele tem uma vasta obra. Eu já falei dos manuscritos econômicos. Deixa eu te interromper só um pouquinho, Zé, porque eu acho que você entrou num aspecto aí muito interessante, só para o nosso ouvinte aqui entender. Nós temos um projeto para o Prosa Sociológico, que nessa primeira fase nós estamos estudando exatamente os pensadores.